Vamos começar aí. Décima frase, na página 47. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem se passar, pode perguntar. Ao contrário, nós continuamos. Só lembrando que nós estamos estudando hoje e alguns tópicos, né, são importantes a gente conhecer. Que nós já falamos, sempre repetir, né? Aquela característica inicial, que é o organismo mais conhecido. E tem características temáticas, que oferece mais dificuldade porque muda o tempo, seja reduzindo, seja alterando completamente, usando outro termo ou isso. Então, a gente tem os exemplos, né? Estou bem aqui. Aqui você tem Rambam. Você tem Erlomai. Esses são os tipos de organismos que a gente estuda. Sempre lembrando também que nessa linha, que você tem também o efeito. Eu vejo, por exemplo, esse daqui, eu sei. Porque essa característica, isso bem, essa aqui. Certo? Só lembrando isso. Nós temos já um estudo paulista muito mais desenvolvido, porque a dificuldade é maior e a frequência dele no texto é muito maior também. Eles comparam. Bom, então, a gente vê, para ilustrar, não aparece. Certo? Agora, então nós já vimos vários exemplos aí, 10, né? Precisamente. E que tem essa variação aí, por exemplo, você tem no primeiro essa, você tem pai, você, na segunda, no terceiro você tem Marquesa, no quarto você tem Affective e Espere, são os estigmáticos, eles não aparecem por causa das dúvidas, né? Você tem no quinto Elfete, que aqui é Elton lá. Você tem no 6 Macron, que é de montando, igual a Ilha do Anjo. E a produção. Você tem o número 7, Escol, que muda de EC para SC. No número 8, você tem a Polypene e Fidei, que são dois indicadores de fio e lei, os dois verbos indicadores. No número 9, nós temos Fundação, que é igual àqueles primeiros, em cima, né? E tem Redondo. Por isso, de modo. Redondo, que é o verbo Heidel. Heidel. Em música, exatamente como isso aqui.
Dinheiro vai para tempo. O número 10, quando fizemos, pode ser um café, que tem um cataleco, que tinha para escrever ali no 38, né? E tem EPH, que é paulista de área, que é, acho que, um paulista que aumenta o termo de mínima. E a água fica EH. Então, eu estava dizendo que todas essas características, elas são dadas no dicionário. Quando você é um dicionário de referências velhos, eles são apresentados lá. Você precisa decorar. A questão é você achar os verbos equivalentes. Né? Então, quando nós estamos trabalhando com frases, com uma fonte original, você não tem a facilidade de dar um verbo da entrada do central. Você está sozinho. Você tem que fazer isso. Você vai traduzir. Então, como é que eu faço? Você precisa ter uma certa prática para procurar. Então, isso na verdade, é aquilo que você tem que ultrapassar, aquela dificuldade que você tem que ultrapassar é essa. Saber qual é o. E aí, se não tiver ninguém para te ajudar, como é que você vai procurar? Então, às vezes, pode dar sorte, não vamos contar com isso. A gente tem que contar com algo mais seguro do que isso. Então, aqui, por exemplo, você tem dois verbos. Um é este, outro é este. Você vai procurar. Isso daqui parece um particípio. Então, se o tema for aorista, seria um particípio aorista. Isso daqui parece estar conjugado. Mas ele está bem reduzido. Então, deve ser um aorista. O problema é eu procurar esses. Se esse verbo está no aorista, este é inicial, por exemplo, provavelmente é um aumento do aorista. Bem, então eu tenho que procurar sem esse termo. Já ajuda bastante. E aí, quando você vai ao vocabulário, ou ao dicionário, você vai procurar algo a partir daqui. Né? Então, por exemplo, no nosso vocabulário, que é uma coisa facilitada e tal, essa aula, né? Nossa aula, você vai ter aqui, ó, Moscou, Egno. Então eu vou anotar. Então, aqui eu acho que é este. Então, eu tenho aqui Moscou, Egno. Então, né? Aí temos Libra e tem Egno. Assim. Eu separei o original para mostrar uma coisa. Aqui não tem, né? Ou seja, eu achei que ser significa que nosso é conhecer, reconhecer, né? Tem alguns modos aí, pode ser como saber também. Então, eu reconhecer. Conhecer. Bom, se aqui envolve isso, significa que a entrada lexical sendo essa daqui, eu posso conjugar. Então, isso aqui é o tema do inferno. Então, dignosco, dignosqueis, dignosquei, dignoscomen, dignosquete, dignoscosim. Dignoscosim. Certo? A gente conjuga, ele sabe conjugar.
Se for um passado, eu apenas vou fazer aqui residência secundária no lugar da primária. Então, ignosco vai dar egnoscom. Aí tem um aumento também. Se for o futuro, vai usar um gnosso. Tá? E ao isso, veja que não tem sim. Ou seja, houve uma redução e eu vou usar as definências secundárias. Isso é interessante porque acontece com alguns verbos. Isso são verbos que têm ao isto forte, chamado. E não tem a característica sintática. Poderia ter. Se você põe nosso coçar, poderia ser. Mas não é, porque esse verbo é um verbo já usado, provavelmente, à medida que a língua foi se formando. É um verbo muito antigo, mais antigo do que os aurísticos de tipo simático, por exemplo, que é quase um artifício para mostrar que é um aurístico. Aqui no livro de vocês, virando aqui para trás, da página 46, você tem no parágrafo 3º, está escrito lá, aurício radical. Eu tenho assim, alguns verbos com raiz em vogal longa fazem aurício acrescentando as referências secundárias ativas, diretamente à raiz radical, como ativo. Ômega, não tem, tá vendo? Ômega, vogal longa. Aí você põe, ao invés de ômega, igual o passado desse daqui, porque o passado dele, vou escrever para você entrar, o passado dele conosco é dignoscom. Certo? Então eu ponho o órgão. Eu sou uma vogal para ligação na primeira pessoa. Aqui não precisa, porque essa vogal aqui já é longa. Então vai ficar só um bi. Essa é a única diferença. E olha que aí, na página 46, você tem a configuração completa dele. Egnon, egnos, egnon. Egnon, egnon, egnos, tá vendo? Singular plural. Então, beleza. Eu tenho isso daqui, eu conjunto, né? Egnon, egnos, egnon. Terceira pessoa não tem. Tem uma desinência. Aí, egnon, aqui só o men, já tem um ômega lá. Egnote, só o T. Porque essa vogal aqui está fazendo a base. E egnosan, na terceira pessoa. Está vendo? Bom, o mais difícil é isso. O mais difícil é isso daí. Então, sabendo que eu uso as referências secundárias do aurístico, principalmente dos temáticos, né? Que são essas, que são iguais a essas. Só que essas daqui, você usa a vogal de ligação. Fica res, homem, homem. A diferença é essa. Né? Pode voltar lá e ver. Característica aqui da terceira pessoa é uma característica da lógica para diferenciar a primeira. Aqui, por exemplo, ficam iguais, tá vendo? Primeira e terceira. Singular plural. Ok.
essas características, a gente já tinha visto e tal. Quando aparece no texto, aí você vê, por exemplo, que aquela forma é essa aqui, ó, a terceira pessoa singular. Se fosse primeira, teria o i final. Aqui não tem. Então, você procura um vocabulário que é nepios, todo, Se sabe. né? Tem a palavra nesse. Uhum. É da inédito. Inédito. Esse é o. É. Policiando. Nessa de nestio. Né? Aliás, Skill, né? tem a mesma raiz aqui, ó. Só que no latim é interessante que tem o mesmo tema semântico também, skill, mestre, de conhecer, de saber, de não saber, é o mesmo tema semântico. O que usa o mesmo infixo, escrevo, no infecto. Então, skill está apenas no infecto. Mal visto não. Bom, então eu já sei que aqui o touro aprendeu ou aprende ao aí tem a tola. Aí você saber como que a gente acha isso daqui. Aí já é outra história. Quando você procura no vocabulário, você vai aqui tem algo que deve ser esse, que é o passo, e que vai dar exatamente algo parecido com aquilo ali, depois do como a origem. Então, olha só. Então, você tem passo, e depois vem passo. Então, veja, passo é o tema do origem. Passo. E aquele passo que está ali tem esse tema. Você está vendo? Então, você isola aqui, ó. Passo. Ou seja, do origem, você vem para cá, você tira o aumento e tira a descendência. E acrescenta o que forma, o que caracteriza os particípios. Que na verdade é particípio do verbo em, que é ona. Então, isso aqui, na verdade, é um particípio aorista. Porque vem do aorista. Tá? E tem outra coisa, você pode completar aqui colocando a forma do feminino. Isso aqui é masculino. Para o sangue. E a forma do Deus. É patona. Um homem diferenciando o masculino. Então aqui, veja só, olha como ele vem direitinho para cá. Mas eu tenho que conhecer essa forma. E essa forma aqui, ela relaciona-se com o infecto. Né? Bom, em esse caso sempre vai ser assim, particípio. Sempre vai se a descendência vão se anexar ao radical em cada aspecto. Exatamente. Então, o infecto, ao radical do infecto, a origem, ao radical do origem. Ao infecto seria o quê? Passo. Exatamente.
o inferno. Astrono, as fichas, as caem. Então aqui é particípio, inferno. Se pode participar presente, eu não gosto de chamar de participar presente. Inferno é melhor, dá um aspecto. Aqui a gente tem, isso aqui é o nome, tá? Então você tem aqui nominativo e genitivo. Para como fosse. Aqui. A princesa. E aqui. Igual ao nominativo. Certo? Então aqui é nominativo e aqui é genitivo. Veja só, interessante, porque essas formas da igual isso, ela caracteriza muito, né? O infinitivo ao isso, você vai ter patente. O infinitivo. Esse exercício, quando possível, você deve fazer. Né? Você vai pegar essa derivação, você vai funcionar de quais. Porque aí você fica atento às formas que aparecerem no. A gente já está sabendo que é o inferno, o prefere. A mesma coisa aqui, você vai ter bastante infinitivo e verbos. O verbo sofrer. Mas a gente vai, para conjugá-lo, nós usamos isso aqui, a mesma referência. Epa, com epates, epa. Epa também. Epate, epa. Mesmas referências desses aulistas aí. Nós usamos, temos o modelo aqui, que está na página 44. Em ela, é a última tabela, à esquerda. Nós vamos ter o verbo plano. Ela com ela, ela. Lá com ele, lá perfeito, ela. E a desenho secundária do igual, ela aperta, ela aperta. Tá certo? Então, são detalhes que a gente vai juntando no estudo, quanto você estuda. Então, veja que a tradução é um pretexto apenas. Nós precisamos estudar tudo isso. essas formas. É. Então, para eu traduzir aqui, para saber como se faz isso, é apenas uma técnica que se aplica, que é mais simples do que a técnica. Então, Platão, né, e o Zé, significa tendo aprendido, o tolo aprendeu. Tendo sofrido, o tolo aprendeu. Platão é sofrer, né? Tendo sofrido, ele aprendeu. Aí, claro, as interpretações. Ele aprendeu porque sofreu. Ele assim, isso não interessa, porque não é uma regra para você fazer, para você fazer, para você lembrar, isso aqui é o que você demônio. Você tem que saber antes de lembrar. Se você não souber, nunca você vai lembrar.
Você só lembra do sábado. A não ser que uma reminiscência assim que é muito insegura e você não define muito bem. Mas no estudo, ainda mais de língua, cujas formas são dadas, você tem que conhecer. É que você possa decifrar na sua memória. Não lembrou, não tem problema. Dá uma olhada lá e diz, agora já sei, já lembrei. Então a escrita serve desse recurso aí. Lembrando, para você lembrar que você estudou. Percebe? Então, essa parte aqui é a parte mais importante que a gente tem no estudo. Todo estudante de grego, para chegar aqui, fazer isso, já está lá em cima. Vocês não têm ideia de como isso potencializa a capacidade de leitura e de tradução de vocês. De qualquer coisa, qualquer texto. Então, especificamente no grego, é assim que funciona. Tá? No meio de 3 palavrinhas, retiradas do certo contexto, funciona assim. Você pega um texto completo, aí você vai fazer. Um trabalhinho ali, um interrupto. E aí depois quando você olha, você tem páginas e cadernos de anotação sobre um pequeno texto, um poema, uma peça, uma coisa completa. Aí você tem muita anotação. Então, o que serve aquela anotação? Para você lembrar. Você não tem que fazer de novo. Porque senão você vai virar método. Certo? A gente pode admitir que a gente sofre. Como todo mundo sofre para conseguir fazer alguma coisa. Mas você conseguir perder tudo, tem que começar de novo. Aí, meu amigo, passa. Não é aí, tá tudo. Vai embora. Então não seja tolo. Aproveita para fazer corretamente. Certo? Então, parece que foi feito para nós, né? Tudo aquilo que você não perdeu, você não tem mesmo. Certo? A gente vai falar disso daqui a pouco ali. Aquela última. Certo? Então, muito bem, olha. A gente vai fazendo assim devagar, pelas partes, que é preciso que vocês vão entendendo cada particularidade, cada dificuldade dessas etapas. Né? Ninguém chega aqui e já faz, já fiz, já não. Não existe isso. Isso é uma fantasia, é como aqueles filmes que inventam coisas para ficar, digamos, dentro de uma linguagem cinematográfica. Não sei gente, o camarada é gênio, aí ele resolve todos os problemas e tal, às vezes, você olha assim, não, isso é impossível. Não é impossível que ele seja gênio, não é isso. É impossível que ele faça da maneira correta. Porque às vezes a pessoa é um gênio, uma inteligência privilegiada, mas como nunca estudou aquilo, ele não sabe quais são os símbolos que representam aquilo. Então, no cinema, não. O cara é um gênio, ele olha assim para o problema matemático, ele enche a luz. Todo os símbolos, a simbologia avançada que ele nunca leu um livro, mas ele sabia que não era essa aquilo. Não, porque ele é gênio. Não existe isso. Se ele leu o livro e vê que aquela integral é assim, se simboliza, aquela não sei o quê, tal, tudo bem. Mas sem ele ter ido para saber que é um delta, ou é um delta x, ou é uma somatória, ou é uma integral assim, no assado, como é que ele vai adivinhar se ele não estudou? Ele pode ser um gênio e entender bem, porque ele não sabe representar. A inverossimilhança parte. Aí tem como você explicar isso. Mas quem estudou e quem sabe alguma coisa, já tem estudado, dependido, aí percebe que tem alguma coisa diferente. Pode, assim, né? O cara nunca fez isso aí. Ele recebeu
o espírito, ele, Vamos cobrar. sei lá, Eu mesmo tinha um problema na década de 80 chamado MacGyver, não sei se você tem. sim, MacGyver, ele tinha uma carta de baralho e fazia uma bomba. Gostava. é legal. E ele não interessante na série, porque uma sociedade extremamente valorizando muito armamento americana, ele não usava nenhuma Mas ele só usava, ele se recusava, ele enfrentava vários perigos, mas ele não usava só inteligente. Aí uma cartinha de baralho ele fazia, derretia a tinta, ali ele fazia explosivo. A série devia voltar. Vamos ser um perigo em português. Papo ainda é filho, faz é vez lá. é isso aí. Fica demais. Vocês querem terminar alguma coisa dessa memória? Tá fácil. Beleza? Ótimo. Então, sempre lembrando, as etapas, eu falei isso porque elas têm que ser cumpridas, né? Você não pode passar por cima de um procedimento. De qualquer modo, quando você não cumpre essa etapa, ninguém tem que voltar lá e cumprir. Essa é um tipo de procedimento que se repete muito. Certo? Então, viram aí o Wegman, na página 46, né? Que é tudo conosco, conhecer. Então, vamos à próxima. Na próxima temos Calabás, Epitolipon, a pedra. Observando essa, é o mesmo modelo da número 11. Aqui, que eu vou filmar, e aqui você tem o verbo. É um verbo composto. É um verbo composto porque você tem aqui o apó, quando se junta ao aumento, o imperfeito igual a isso, ele cai o ômicron e fica o epsilon. Tá? Então, quer dizer que o verbo que sobra, o tema é esse. E quando você tem essa, como eu li ali, né, página 6, quando você tem uma raiz, uma vogal longa, forte, o homem ficou o alfa, que no caso a gente supõe que o alfa é longo, não é breve. Justamente essa raiz aqui vai dar um retorno para formar o inferno. Então, você procurando aí, você começa com uma Fó, e o retorno de delta é outro delta. Então, eu tenho certeza que a Fó é gráfico, assim como aquele lá, de minúsculo, de Egman, vai ser Gui minúsculo. Veja, de redobrou, tá vendo? 2 gramas aqui. Quer dizer que no 12, você vai ter o avó, e você vai ter o redouro também. E como o redouro do inferno é em, por oposição ao redouro do perfeito, que é em E, né? Lembramos disso? Por exemplo, aqui, ó, Lélia. Certo? Então, eu tenho certeza que vai ser uma coisa assim, ó. De Drá. Aí eu olho aí, eu vejo que tem esse mesmo fixo que, ou seja, a polidraste. Pode olhar aí e veja se você acha. Então, você tem lá a polidrasto, aí ele dá a pedra. Então, a pedra é logo isso. Por que ocorre? Já deve ter falado no princípio, ocorre esse retorno do inferno.
É da própria palavra mesmo. É uma da palavra. É interessante que esses temas, como eu falei agora há pouco, são temas enraizados na origem da língua, na origem. Então, esse dra, esse me e outros assim, poucos, né? Você vai ter desde a origem. Então, para formar o verbo, o verbo, aquele que tem um aspecto inacabado, você usa retorno em i. Então, se é i, vai em i. Se é de, em ti. Certo? E aí, por analogia, esses que, né? Esses que é um fluxo incoativo. Incoativo é justamente a noção que a gente tem daquilo que é sem fim, repetitivo, que sempre começa. É a repetição. É possível esses que nem todo verbo tem, mas que quando ele aparece a gente sabe que é isso. Veja que no isso ele não está. Né? Por que não está? Evidentemente porque não é iguativo. Ele é pontual, é uma repetição na integral, digamos assim, em relação a outro auristo que vem, no sentido de ser o mesmo tipo de aspecto. O auristo, mas aquele auristo ali, ele não se reproduz de forma iguativa, como é no inferno. Eu estou estudando grego, eu estudo grego. E todas essas expressões são iguativas. É difícil falar. Quando eu estudei tal coisa. Depois eu deixei. Aí eu fiz outra coisa e tal. Aí você vai enumerando as coisas que você fez, você usa o isso. Certo? É assim que funciona esse aspecto que para nós é completamente invisível. Nós usamos o mesmo modo de falar, mas para nós isso é invisível. Nós não determinamos que seja um aspecto. A forma de repetição narrativa, né? E em grego é visível, é formal e tem vários movimentos. Todos os modos verbais. Certo? Então, veja só. Então, aqui é pedra. Então, é a mesma coisa que esse aqui. Então, é só repetir aqui. Igual. Ele precisa da vogal de ligação. Aí, se você olha de novo na página 46, não, por coincidência, ele é a primeira coluna lá. Ele está aí. Está lá. Pedras. Aí. E tem mais dois verbos desse tipo, que é o verbo kairo, alegrar-se, saudar alguém, né? E dio. Então, esses quatro aí são os que mais aparecem nessa forma do auristo. Esse auristo um tema reduzido. Tema reduzido, eu gosto. Bom, então esse é o verbo principal. Agora esse aqui. Esse aí já fica complicado. Mas eu tenho uma pista. Primeiro, eu sei que a na é uma preposição. Sim. Então eu tenho que procurar vá. E ver se tem algum verbo com vá
que dê um Maurício parecido com o José. Então vamos ver. Então, vamos lá. Quando você procura Anabaino, tá ali, ó. Tá vendo? Então eu achei o verbo Anabaino. Tem um terminal aqui, eu clico, né? Então, que é adulto e 14, fica ali. No duplicado. Para cima e para baixo. O movimento dos elétrons também. Então, Baino é caminhar, ir, andar. Anabaino é subir, escalar uma montanha. Aí quando aparece o auristo, que é Eben, vai ficar Aneben. Bom, uma variação Ba, Bé. Aqui é uma variação apenas de tempo. Ba, Bé. Aneben é o auristo indicativo. Quando eu formo o particípio auristo, eu vou formar assim, um bar. Seria isso aqui. Vai o tal, depois o mi, alongando o bar. Vai dar bas. Aquele lá. O genitivo, eu recupero isso aqui. Ó. Só que troca o signo por os. Então aqui, pantos. Aqui é o nominativo e é genitivo. Então aqui está o nominativo. Alambás, a pedra. E se a pedra aqui, qual é o sujeito? Já conjugamos, sabe? É eu, né? É a primeira pessoa. Isso. Então se refere a mim. Né? Então você sabe que é Gregor. E esse pronome Anfas. Se fosse uma mulher, seria Lambaças. Porque aqui seria Bas, Bassa, Bassas e Vale, Bancos. Então aqui você tem feminino e aqui você tem livro. Então não te vertido. Bem? Então é que nós compramos isso aqui para vocês terem uma segurança de procurar de novo, não depender só da anotação. Eu anoto assim, de bagunçado, porque eu tenho tudo aqui. Olha só. Vou mostrar aqui uma página para vocês olharem. Página 70. Vou olhar. Na página 70, o segundo título ali é Participa Ultimativo. Exatamente isso que está aqui. Olha só. Está no 69 e no 70. Tá. Então, você vai ter lá listas, licentos, é o primeiro, do verbo título, dos pontos, do verbo título,
Peix tentos, do verbo wissen, status tantos, e do verbo gir, reis rentos. Agora preste atenção no seguinte, na primeira bolinha preta aí embaixo, nos verbos em ômega, diferente dos verbos em ti, em ômega, como lio, vai, esse aqui, né? Esse aqui, vai. O que acontece? Com a origem radical, sexo, modelo, liotas. Então, por exemplo, Páscoa, que é esse verbo que está aqui, Páscoa. Aí, está aqui, né? Olha só o que ele põe lá. Patom, patons, patus, patom, patons. Olha aí. E o outro exemplo, verbo. Por que eu uso esse verbo? Porque ele tem uma origem diferente. Nem encontro. Encontros. Moral, também tem origem diferente. Tudo em homem. Aí você tem em torno de outros, em nome de outros. Aqui. Agora, se esse tema holístico for colocado, é a segunda bolinha preta. Se for colocado como? Vamos ver esses daqui. Pra, no, certo? Sexo, modelo, estágios, tantos sobre os nomes. Dá uma olhada. Vai, é esse. Vai. Aí. Bancos. Baixas, bancos. Aqui, ó. Beleza? De traço, é esse. Esse aqui, olha. Traço, trancos. Traça, traças. Trancos. Sempre é nominativo genitivo, tá vendo? Se for guignoso, é esse aqui, ó. É esse verbo aqui. Tiro é forma um particípio. Gnus, gnontos. Gnus, gnuses. Gnonto, gnontos. Ó, que ajuda, hein? É fantástico isso daí. Isso ajuda bastante. Muito. E é muito interessante que isso aqui é não. Tá? Quando você tiver aquele manual, você olha. Veja, esse é um recurso mnemônico. Você tem que saber fazer isso. Eu já sei a terceira declinação, depende de funciona. Sei fazer a declinação direitinho. Acabou. Tem um desenho. E aí, quando eu fizer isso, já estou sabendo a que eu estou me referindo. Beleza. Então, Anabás, tendo subido, tendo montado, repito ali, sobre o cavalo, a pedra. Corri, fugi, saí correndo. A bola de graça para sair correndo. Entenderam como é que faz? Principalmente a noção de participa holístico como holístico, uma noção de anterioridade, quando é um infecto homicídio, se é um particípio infecto, é sempre quando é holístico, é anterioridade. Quando o futuro é certo? É por isso que não tem tempo. Não, isso tem aspecto. Porque senão nós teríamos uma relação do infecto com o passado do infecto, como se nós fôssemos ter um particípio advindo aqui. Não existe. Não existe daqui. E daqui. Daqui não existe. Ele é só mais. Ele é só menos. Seu futuro.
Bom, e entenderam aí? Tá direitinho? Aqui, quando é que eu falo, né? Estava acusativo. O que estava acusativo? E? Da bebida? Não é exatamente por causa do gramática diz que é, mas, na verdade, poderia ser um geritivo, mas poderia ser um patinho. Que são um cuipi também. Vai dar dentro do pio. Vai ver, Vai subir. quando você tem um ping-pong, já você ganha ideia no movimento. Essa que você vê. O seu estômago sobre um cavalo, aí é um ponto fixo, aí é rotativa ou rotativa. Você faz o movimento para subir, né? Para Se no meio de uma região de um cavalo, para localizar, você pode usar o geritivo, tá? Um ponto de referência. Tá? Olha só. Interessante, por exemplo, nesse verbo aqui, eu dei passado, também tem o futuro dele, né? Que é nessa base do origem. E também futuro dá um participo. E aí você pega isso daqui e forma um participo. Que não só menos. Que não só menos. Que não só menos. Um masculino. Feminino. E outro. Certo? Então, fica bem claro essa noção, né? A gente. Então, o fato do futuro formar um particípio no passado não é muito interessante. E se você observar bem, o futuro ele se forma exatamente sobre o tema do infecto, mas não é isso. Mas é o futuro desse. Mas é justamente por isso que ele tem um particípio. Interessante se você pensar na filosofia da linguagem, coisa bem bolada essa. Aqui, se for pensar para fazer, você não faz. É uma aplicação de pensamento como um instrumento altamente potencial, que te dá todas as possibilidades dessa articulação. Porque isso não é gramática, hein? Não estou falando de gramática, falando da filosofia da linguagem. Pensando em detalhe esse. Se um passado, que é um imperfeito, não dá participo, como é que eu estou dá? Porque ele tem a base do organismo. Então, por isso mesmo, a base do organismo teria sido a primeira, antes da base do infecto. Que seria o ovo. Justamente o momento pouco crucial assim. Exatamente, a formação da língua e de pensamento. Ou seja, Porque essas noções posteriores não sei como é que você pode recobrar algo que não existe? Então, quando você abre um dicionário, você abre pela entrada lexical, assim, é como se esses fossem anteriores, e depois viessem os outros.
foi se acrescentando. Teve um tempo. Claro que não é assim, porque a gente sabe que por esse estudo, isso daqui é anterior a isso. E ele veio a ser igual a isso. É justamente por isso que nosso querido professor Henrique Castro tinha a ideia de que os dicionários todos fossem baseados nesse princípio. Ensinou isso da verbos e não o contrário. Mas isso é outra coisa, porque uma coisa é ele falar, você concordar com ele. Outra coisa, ele conseguir fazer isso. Porque ele estava, me lembro muito bem que nos anos 90, ele estava nesse projeto do dicionário que saiu agora há pouco. É o da menina, né? É, Eu escutei ele fazer um comentário sobre esse dicionário. Eu escutei eles que até vocês moram, o pessoal lá realmente, a gente muito séria, a gente muito competente, mas não seguiu as orientações que eu tinha dado. exatamente. Que ele chamava de Henrique, porque o Henrique era o cara que conhecia. Só que, no fundo, eles não conhecem. Eles não conheciam nem conhecem. E ele conhecia, então ele foi chamado. Não porque ele fosse popular, coisa nenhuma, porque o cara tinha conhecimento para fazer o chão. Ele não conhecia absolutamente nada. Então, o cara disse, dava uma estabilidade, um conforto. E eu, na época, eu era aluno dele. E era meu orientador do doutorado. Então, quando eu estava trabalhando em feira, a gente fazia muito trabalho. Semana que ele, às vezes, recebia o pessoal da comissão do dicionário, onde era a nessa. Aí eles vinham falar, ficava meio assim e tal, e ia embora. Uma vez a gente estava num evento no Araraquara, então, um evento de filosofia e ele estava participando aqui, do programa e ele, a gente ia almoçar. Aí chegava, uma bronca danada. Aí, você não pode fazer assim, você tem que vir com a gente, fazer, não sei o quê, e botar uma discussão de tal isso. Aí isso vai. Nos tempos vai. Mas tem que ser tudo como eles já terminaram. Sabe o que é que o menino já está terminando? Porque na verdade é assim. Eles iam fazer dicionário. Para fazer com essa ideia, tem que ver esse tempo. Mas não tinham. Eles quiseram pegar um dicionário já pronto, que é o Baizito, e traduzir o francês. O grego já está pronto. Quem que vai querer trabalhar? Alguém quer trabalhar aí? Levanta a mão. Quem quer trabalhar? Ninguém quer, né? E é isso. Então, o primeiro dicionário brasileiro deveria ser com essa base. Nunca foi. Aí ele ficou tal, naquele dia eles expulsaram ele. Rapaz, nunca mais sabe de você. Só quer aqui atrapalhar, a gente não está fazendo isso. Aquele lugar já está pronto, não sei o quê. Mas, até um princípio. E eu acho que esse tipo de coisa assim, muito comum. Isso acontece aqui o tempo todo. Também, se você contar, bem melhor. Então, não, é bom, jamais, é igual aos outros. Mas não tem a inteligência que deveria ter. E outra, seria um único no mundo aí. Não tem outro. Assim. Não tem outro. O Henrique era um visionário. Tem pessoas, então, né? Eu tive pouco contato com ele, mas o contato com ele é aquela pessoa assim. Passava uma paz, sinceramente. Não é? Isso tem uma tranquilidade. Estava assim, ele não andava, ele flutuava. Ele era aquela pessoa bem. Você estava perto dele, você seguia bem.
E pelo menos, quer dizer, eu falo assim que eu fiz pouco contato. Você tem que ter aula do mestrado de filosofia. Na época eu ainda comecei direito, mas foi muito pouco. Mas deu para anotar. Isso perguntar uma coisa, ele não tem maior paciência explicando. E aí foi sobre da morte. A gente foi expulso disso e também depois foi expulso da USP. Eles não deixaram de ficar quando ele queria dar aula. E isso não, já aposentou, cai fora. Escrevi para cá. A gente ficou perdendo os bolos da aula e ninguém deixou. Em letras, eu nunca dei uma aula. Nenhuma. A pessoa está no auge dele, né? No auge dele? No auge dele. Aí na hora que o cara está no auge, fica. A filosofia que ainda puxou, porque precisava. Só que a gente tem a tendência a dar só uma história. Comparado, né? Você vê que ele sofreu muito isso. Ele sofreu muito isso. Ele queria. Ele foi lá no rei show da época. Na USP, lá no Rio. Eu não me lembro o nome dele mais. Ele falou assim, ó. Era aluno dele. Te admiro muito, tudo, e por mim tudo bem, professor. Ele falou, mas na reunião não passa isso. Falou que fica como voluntário. Nem como voluntário. É voluntário. Ele não deixava. Não deixava. Sabe por quê? Nem eu. Os colegas. Olha, se por isso os caras expulsaram ele do projeto, ele nem ligava muito, mas não queria que fosse uma coisa especial, não falou sobre esse funcionário. Ele, os outros colegas, se alguém chega aí, e junto dele, quando ele ia tranquilo, né? Muito. Mas ele dava umas porradas. Porque ele achava que o mundo acadêmico era um mundo civilizado. Ilusão total. O Beraldo dizia que foi diretor da Unicamp, ele dizia, não existe ambiente mais hostil que o ambiente acadêmico. Exatamente. Você sabe que eu presenciei várias ocasiões que ele fazia inimigos, mas ele não percebia. Porque para ele era normal. Era natural. Aí o fulano falando, dando uma palestra sobre alguma coisa, ele lá ouvindo. Estava do lado dele, assim. Aí acabou, e alguém deu uma pergunta, e vamos abrir para as perguntas. Esse silêncio ninguém fazia. Aí ele olhava assim. Isso aí que você falou, desse verbo aqui. Você falou que era isso aqui, mas eu acho que não é. Que isso é diferente. Aí ele expõe. Aí o camarada, geralmente, estava lá, os alunos dele, que eram obrigados a assistir, né? Desmoralizado. Não, professor, não é isso não. O professor não entendeu direito. Não, então me explique direito. E ele insistia. Eu, do lado dele, eu ia baixando. Eu ia me enfiar embaixo da mesa. A vergonha dele. Ele não percebe. Porque é muito. Ele é assim, aberto. Totalmente aberto. Ele falou, depois eu falei para ele. Professor, você não sabe porque tem medo de. Sabe? Por quê? Isso que você fez hoje, mas não era para você, é uma reunião acadêmica. Esse ponto não é acadêmico. É o espaço aqui. Ele não ofendeu, nem saber se o cara é assim ou assado. Então, o cara falou, olha, a questão dos verbos que você falou ali, que eram
subjuntivos? Nenhum é, todos são optativos. Aí o cara falou, aí ficou aquela coisa assim, mas era, sabe, esse tipo de coisa não existe na academia, então é hostil mesmo. Você sabendo, você se cala. É melhor. Você é melhor. Então finja que não é. Sabendo e não sabendo, você fica calado. Fica quieto, fica calado. Então, aí quando ele fez os 70, na época era 70, agora 75. Expulsório. Tem a questão da evolução. Aí ele falou assim, olha, eu estou bem. Mas tem que ter uma pessoa super e tá bem de saúde, tem vontade. Eu viajei com ele 2 vezes. O cara andava mais que eu. 70 anos. Eu era novo lá, não era assim. Então, ele falou assim, quero ficar com voluntário. A USP não tem ninguém para me substituir. Se tiver, eu saio, não tem problema, mas não tem, eu quero ficar e ajudar os outros que vierem. Então, voluntário. Não deixaram. Não, como foi que ele descobriu que o João Pessoa? Ele já tinha alguma relação com a cidade? Não, teve uma lembranda de Alvarez, um dos bichos lá aqui. Aí ele conheceu o Henrique e tal, e ele chamou, era professor aqui. Na verdade, Campina Grande, mas era uma universidade só, né? Mas eles chamaram para ir para lá para dar uma palestra no curso de grego. E foram. Aí chegaram, o Henrique falou assim, olha, não tem onde dar aula. Eu falei, professor, fica aí. Que beleza. Nós vamos fazer um concurso para o senhor, você vai ficar aqui como professor. Aí ele ficou, olha, Juliano, você vai para uma pessoa. Eu falei, eu não sei nem onde fica. Vai ter um concurso lá que você vai fazer. Eu já fiz o meu. Esse era uma banca. Esse era uma banca. Aqui. Para uma vaga só. Para uma vaga para ele. Como professor convidado. Ele veio, deu a palestra, deu a aula. Aquele jeitão dele. Eu não nada nem para. Que isso, aprovado com distinção, com seu tempo. É uma figura. É uma figura. Resultado. Aí eu vim e fiz o concurso. Aí depois de uns meses, o resultado, eu passei. Aí eu tive que falar com ele, me aproximou muito aí, depois ele vinha também e tal. Vim. E eu peguei até que ele veio mesmo. Ele ficou esperando. Esperou até morrer. Ser chamado para esse concurso. Sim, o que ele fez? Ele foi para baixo. Vamos chamar. Nunca. Olha a sacanagem. Sacanagem demais. Vai precisar dele para dar aula. E orientar. E eu conheço uns doutores que foram orientados por ele. Olha essa sacanagem que fizeram com ele. Ele até o final. Ele falou assim, olha, ele mandei essa carta para ele. Senhor, na época, como chamava, senhor da universidade, que tem um nome lá, ele mandava, ia lá, nunca conseguia falar, mandava carta, o cara respondia dizendo que não, a gente está procurando ele, então, falava com o pessoal não, pessoal, estamos indo atrás, estamos conseguindo. E ficou assim. Nunca. Os de letras, do alto da sua sabedoria, esbanjou. E aí, história. Mas, enfim, vocês estão entendendo que isso que a gente faz aqui é um passo a passo. A gente precisa fazer sempre. Porque não tem como você ultrapassar essas fases aí. Tá? A gente tem que aprender a fazer isso. Veja que esses 2 exemplos aqui, o 11 e o 12, são muito semelhantes. E são modelos de ao visto. Não participem
ao início e com o verbo na origem. Que é muito comum, é o mais comum que aparece. Tá? Esse número 3 também reproduz, mas agora de uma forma mais simples, porque é um signo, um sábio. Olha só. Aqui se ele fizer tal, voz de outra e palma. E olha só, outro participio, que eu já sei que é um participio aqui, é mais fácil de ver. É tranquilo. Ó, ND aqui, Sa, participou isso. Então aqui vai ser um instrumento. Mas aqui é facinho. Aqui você tirou o aumento. É o sigma, né? Tem um. Tá vendo? Você tem o sigma aqui. Isso. Aí ficou bom. Aí você procura lá. Os processos não tem. Mas você quer saber? A maioria é assim. É assim, né? A maioria é assim. Esse aqui é aquela pedrinha no meio. Você tem que resolver. Aquele cálculo. A maioria é assim. Não é tão difícil. Quando a gente faz aquilo ali, você quer. Passo rápido. Aí está o maço. Desse. É o maço. Esse Z, esse Z, diante do sigma, ele cai. É ele, o tal e o tega. As mentais. B, Z, Z. Diante de sigma, ele cai. Então, por isso que você vai ter qual é isso. É palmas. E aí você olha no sigmático, que a gente já conhece, né? Aí é bem tranquilo, está no 45. Elsa. Então você vê, palmas. Melissa, então isso. Então, tal massa, palmas. Que é isso aí. Então, a terceira pessoa de plural. De graça. Aí você vê que aqui é plural, voz stratiotes, tu stratioto, voz stratiote, soldados. Mirado. Acusantes de pau. O verbo acumo. Ele vai dar acustan, custo. Tendo ouvido essas coisas, as coisas estalta, Soldados sendo mirados. voz stratiote é calma. Sabe? Então, só pegou o jeito de. Perfeito? Veja, como é bem tranquilo aqui, né? Por quê? Você vem daqui, ó, de palmas, aí o sentido é fácil, você forma. Palmaças. Palmaças. Senhor. Bom, e tivesse chamado a etimologia das paixões. Etimologia das paixões? Das paixões. Não. Interessante que ela
sei, solidária, né? Se ela tenta mostrar que alguns polémicos elas surgem, não é uma mera convenção, mas o próprio corpo faz com que aquele problema surja. Por exemplo, essa questão de mãe, com esse caso, montar o próprio, né, mamar. Tá? Então ela tenta fazer essa. Bem interessante. É meta, É como se o próprio corpo, né, o próprio É a corpo mesma forjasse isso. Acho interessante. Isso eu tenho um livro sobre as raízes do mundo europeu que fala não sobre das paixões, mas daquelas raízes que são, por natureza, se mantêm em todas as línguas indo-europeias. Tipo mãe, pai, fogo, pé, mão, olhos. Todas essas raízes, essas palavras, eles escolhem em cada língua. Seja no alemão, no inglês, no francês, no latim, no grego. É bem interessante. Eu gosto muito disso. Isso não é uma intuição. Isso é um estudo mesmo. Da etimologia e da morfologia. É morfologia histórica, né? Seria arqueomorfologia. Como é que eu posso escrever esses elementos gramaticais, uma vez que foram grafados, e que se mantêm intactos em todas as nossas culturas. E aí caracteriza uma origem, né? Porque aí tem outras origens que caracterizam esses mesmos elementos de forma diferente. Aí, por exemplo, tem um tronco indo-europeu, que é isso que significa. Com todas as suas variações. Aí você vai ter outros, né? Asiáticos, africanos, americanos, que são de matrizes diferentes. É como se fosse uma árvore, com as suas variações, as suas ramificações, e outra árvore também diferente. Beleza. Bom, então isso aqui era a parte mais importante. O número 3 aqui facilita mais, né? As duas. Aí vem. Cai Hipócrates, vem da Pedra. Heute Metalloprotes, ético, extempore. Inclusive, esse advérbio extempore para a cidade, é nome de cidade hoje muito famosa. Extempore. Istambul é assim, quando Constantino chegou Constantinopla, o nome era Istambul. O nome era Bizâncio. Né? Aí se tornou Constantinopla. O nome dele, na verdade, eles chamavam Polis, que era a capital do Império. Se tornou a capital do Império. Então, como em relação a Roma, se diz Adúltera, significa para Roma. Extempórum é para a nova. Aí, como eu disse, os que pretendem ser gregos se referiam a essas expressões da maneira que eu escolhi. Então, extempórum, Istambul. E é o nome hoje da cidade turca, né? Eles não falam P, eles falam B. Os bonitos.
Conhece os gringos lá em São Paulo? Não. Que é isso? Os gringos? É, Os gringos fazem uma esfirra, um quibe, lá no Bom Retiro, na Moca, onde eu morei ali. Uma delícia. Tudo libanês. Que vieram no pós-guerra. Eles não vinham, é ser turco, ser libanês. só que vinha tudo com passaporte turco, que não existia. Né? Era o Império Otomano, pós-guerra. Então todos tinham passaporte turco. Então pegar os turcos. Deixou tudo brinco. Ah, brinco. Babai. Tem até personagem da escolinha, né? Que era de papel, não esqueci de igual. Babai. Vem para babai. Vem para babai. Depois põe a criança em cima do garrafa assim. E a gente fica com medo, né? Olha pro chão e. Aí vem para babai. Babai pega. Babai pega. Vamos pegar. Fica assim. Aí, bula! São Paulo tem essa Lula? característica, né? Aí o moleque vai e bula. E ele sai. Você nem precisa viajar, você vai morar aqui, você sai de Paulo. Chorando, claro. Ai, ai, ai. Aí qual é a lição que ele ensinou pro moleque? Não confia nem na babai. Eu fui comerciante. São Paulo tem essa característica. Você Eu não estava estando. Eu encontrei. O cara me encontrou lá, como eu conheci. O cara veio. Uau! Mas o Brasil, eu morei lá, no Brás, Bom Retiro. Eu falei, opa, o cara é um turco lá. Veio mostrar, veio bazar. Estava no bazar lá. Eles têm lá de bazar. Isso é interessante. Mas enfim. Eles têm estão, né? É um advérbio de movimento. Veja que é um acusativo. Isso. Eis um acusativo. Epi, um acusativo. Né? Você tem parar, acusativo. Próximo, acusativo. As preposições com acusativo de movimento. Então aqui nós temos o verbo. 2. Pétalen e F. Primeiro, aqui esse apó é como isso daqui. Então aqui você vai ter apó. Outra coisa. Pode nessa. Você tem um aumento aqui. Você tira esse aumento. E aí você tem isso daqui. Não tem Deus. Olha com isso. É morrer. Então ele vem nessa mesma linha desses particípios. Que tem aqui esse tema aqui. Tá. Então você põe etanol. É igual a ela, igual a ela. Pronto. Você tem toda a conjugação do auristo. Você tem o particípio auristo, que é tanon igual a esse aqui. Batom. Vê? Batons. Não é tanon, tanoncos. Tanusa, tanuses. Tanon, tanoncos. Outros incríveis. E você tem infinitivo auristo. Também como sujeito patente. Certo? Veja que tem uma lógica perfeita nisso daí. Ele sempre vai
te ajudar nesse sentido. Então, se você tem etané, terceira pessoa, Hipócrates, mesmo, etané. Hipócrates morreu. Roide, ontes. É um particípio infecto do verbo imi, que é o on. Ontos. Ontes é plural. Roi, ontes. Como é que eu traduzo isso? Sem verbo imi, é o verbo ser. Os que eram, o estava. O metal. Com ele, é metar com genitivo. Isso aqui é um genitivo. Isso. Com ele, junto com ele. Os que estavam com ele, o que fizeram? Éfigon destemporem. Então aqui, éfigon é o mesmo verbo que nós vimos na aula passada, que é o verbo feugo. Fic é a forma do auristo. Então você tem uma auristo fic. Éfigon. E você vai gravar confusão. Eu até perguntei na aula passada, do Paulinho, que não tem ali, porque eu confundi, porque tem o Paulinho, que é o. Ele, no caso aí, tá declinado, né? Mas tem o Paulinho que é a velha, não tem. Ele está na lista aí. Diz aí. Deixa eu ver aqui se eu vejo. Você está conferindo com o Paulo. Foi, Palem é de novo. É de novo. Aí, como é que pode ser? Aí tudo tem problema. Ah, tá. Presta atenção nisso, né? Parece, né? Palem, pólen. São esses. A pólis, por exemplo, a declinação, é interessante vocês olharem, estudarem, para não precisar repetir, né? Olha, eu vou mostrar onde está. Vou mostrar aqui. Começa na página 34. Aí na página. Olha, tem um monte de palavras. Aqui, página 40. 17, 8A. Tem 17, 8A e 17, 8B. Temas em ordem, com alternância não agora dizer. Olha, são 3 alternâncias que tem. Olha, polis, poli, polima. Então, polima é acusativo. Póleos, poli. Plural. Polis, polis, polis. Póleo e polis. Esse último aí, gente, o dativo plural, é policy. Saiu outra coisa. Vou corrigir para vocês aí. Policy. O dativo plural, o dativo você tem primeiro poli, bem singular. Ele já foi corrigido, mas essa versão ainda não. Você vai ter pó. Lesse. Não é pó sério, não é pó sério. Isso é outra coisa que figurou aqui. É policy. É desse estilo, tá? Às vezes o computador dá essas. Então, muito bem. Hipócrates morreu e os que eram com ele, éficon, Loi, éficon. Então, você lembra, conjugação, tá? Conjugação de éficon. Você vai ter éfigas, éfigomen,
E essas abreviações assim, de pena, a terceira pessoa é igual à primeira. Então, mas aqui é ódio, não é ele. O giro para a cidade. Muito bem. Alguma pergunta aqui? Foi difícil, uma dificuldade de passar no tempo. Quero fazer algum serviço difícil. Esses aqui são mais tranquilos, eles são demonstrativos do que pode aparecer. Então, nem tudo é essa dificuldade ali. Isso vai ficar mais difícil. 11, 12. Isso aqui agora é seguir o que a gente já sabe. Não tem nenhuma novidade. Certo? Número 15. Etil capelas e preques. Quer fazer o capelas, quer dar preques. Isso aqui é bem simples. Você tem aqui o apelas. Só lembrando, a gente já viu isso. Mas, olha só. Aqui você tem a ó. Tem o igualmente do tempo. Se você tirar, ele vai recuperar o tema. Aí você acha a bola andando. É perdido. Andando não é pegar, tomar. A bola andando não é deixar cair. Você vê como ele modifica o sentido colocando uma preposição. Agora, esse verbo, ele tem uma origem, que é o apó, com o aumento, vai dar a pé. E o tema da origem é lá. Pode ser lá ou leve. Aquela alternância alfa-L. É lá, e aí tem a existência secundária. A pérola. Pérolas. Pérola. Apelar, momento. Apelar, é. Pérola. Isso também está na página 46, exatamente ele está lá. Um exemplo. Esses modelos de origem temática. Lembrando, ela, depois aquele listal, vou dar um exemplo. Então, aqui é a segunda pessoa, pode ver, hoje. Qual seria o participo de apela? Seria a polação. Ou seja, o tema igual. Igual. Esse é o tema, né? Aí eu formo aqui. Lamon. Lamongos. Lamon, Lamongos. Labem. Beleza. Então, seria Polaron, Agora, então, traduzam aí esse aí. Veja se vocês conseguem. Eu vou ter assim, não perder este áudio. Esse áudio tens. Poxa, se você perder, é como se assim, né? Então, a primeira parte é isso, né? Esse áudio é isso. Isso, exatamente. Aí tudo é. Isso. Né? E depois. Aí diz, Quero fazer como capela. não perdeste os chifres. Logo, né? Logo, Lembrando, tens os chifres. Silogismo. Traduz aí, por favor. É o silogismo do produto.
É evidente que talvez ele, né? O texto aí desse ditado, né? No silogismo. Exatamente. Você não pode perder uma coisa, né? Você não pode. E nem algo que você nunca teve. Exatamente. Você vai perder. Exatamente. Procure aí no vocabulário as palavras que você desconhece e traduza. Entendendo o que está fazendo. Por favor. Junto com um exercício dessa página 47. Mas é mais simples que isso, vocês já podem fazer. É um poema inteiro, tá? Você tem esse poema na página 86. Mas eu vou anotar na lousa. Mitologia para lá, tudo isso. Os povos, tá? Página 86. E que as povos? Já tem a tradução. E para você ver como é que se encaixa essas palavras da tradução do Jordão Principal. Só lembrando que isso aqui é um disco elegíaco, tá? O disco elegíaco é um exame de ensino Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Exâmetro. E embaixo você tem o pentâmetro. Tem dois, três, quatro, cinco. O pé ele é quebrado. Ele fica uma parte no meio e a outra parte no fim. Então você tem um período. Isso aqui chama de psicologia. É da canção lírica. Esse freio aqui é uma conjunção, certo? C. Equiparadas. Se há equiparadas não perdeste, certo? Falando como uma segunda pessoa. Isso. Tudo. Equiparadas. Tudo é isso. Mas é igual. Tudo. Qual isto é mesmo isso? Beleza? Fez isso. Equiparadas. Tudo é isso. Você pode ser uma dica de alguma coisa. Se é o nome desse, fez isso. Aí vem
Quer também o papel. Quer após. Quer tal cai. Quer. Chifre. Quer. Chifre. Tó. Quer. Medo. Chifres. Com capelas. Não perdeja isso. Quer então, portanto, quer regras. Tem chifres. Só para você entender. Então, você tem o acusativo plural, objeto, do verbo, sujeito é tudo. E todos eles é. Uma pergunta? Então, aqui, ó, você já tem um poema completo. 2 versos, fazer um poema completo. Parece. Veja o que é isso. Aquele verbo lá, verbo. Para, para. Essa terminação é com. Participa. Está no inferno. Aí vem o verbo dinasai, tu. Dinamai, dinasai, dinamai. Alter. O mesmo. E isso aí cai para miro. O verbo aqui é de miro. Miro é perfume. Mirizzo é um perfume. Certo? Mirizzo. Aí você tem a origem. É mirissa. Não vou pôr aqui. Mirizzo. Ou isso. Miris. Participe. Milícias. Milícias. Milistantes. Na praça, em bandos. Definitivo. Por que a tônica ficou no SAS e no milissas? Oi? Porque é própria do laticínio. Isso está sendo assim. Vai ficar sempre aqui. Você tem infinitivo. Sai, infinitivo é isso. Isso. És capaz mesmo de perfumar. Cai família. Até o perfume. Na barriga do matéria. É. Apresentei, envio-te um perfume, fazendo um favor a ele, não a ti. Ao perfume. Pois tu mesmo és capaz de perfumar até o perfume. Está apaixonado. Não é? Está apaixonado. Bem interessante isso aqui. Muito interessante. É. Letra de música. É. Pega as traídas assim, só leio o conteúdo. Alguns cantores trazem isso, né? Pegaram Fábio fez para canteiros. Pegando. Ele pode botar essa Tem uma confusão danada. Ele quase passou 10 anos sem gravar, porque a família já tem direito.
Mas ele não fez assim por maldade. O disco que ele ia lançar, minha capa do disco era, você via a ficha técnica, minha letra, ele dava os créditos no disco. Só que quando foi isso saiu sem brincar, até ele deu os créditos. A família entrou no processo, aí no dia do julgamento, eles família também. E primeiro foi a das bolsas na marca também. e vou saber. Esqueci disso. E vai com banana, por exemplo, aquela música. Ele diz: como por esse amor, teu corpo é tudo que brilha. Eu ouvi nessa música aqui, foi bela, tenho certeza. E realmente não foi, era um poema do Manuel Bandeira chamado Poemeto Erótico. Teu corpo é tudo que brilha, é a única ilha no oceano do desejo. Eu não sei se ele deu certo, estava na mão dele, né? Quando eu escutei isso aqui no lugar. Mas também se fazia isso, né? Hoje é bonito. Teu corpo é tudo que brilha, é a única ilha no oceano do desejo. Tudo é bonito, agora vou cantando. Falando nisso do carreira, era muito depois do povo. Tem uma música dele que é altamente filosófica. Ok. Então é isso aí. Por hoje é só. E aquela música do início da carreira dele.